microfone é seu. Vamos lá, Netão. Abraço pra você, pra Gabi Soler, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não, Netão, não. De fato, eu não tenho esses nomes. E até é muito importante isso que você acabou citando, não só no seu programa na TV, que eu acompanhei, mas também aqui nessa abertura do programa na rádio, porque de fato tem muito chutador. Tem muito chutador. Agora, também tem uma outra parte também, eu não sou corporativista aqui, mas acho que uma coisa é importante a gente ressaltar. Quando o Mancini foi mandado embora do Corinthians, no dia seguinte da demissão do Mancini, só eu, e aí não tô falando pelos outros repórteres, só eu recebi 3 ligações de empresários. Que aí eu vou resguardar os nomes, é claro, em respeito a eles, falando o seguinte: eu acabo de oferecer o meu cliente pro Roberto de Andrade, pro Duílio. E isso é uma informação, querendo ou não. O cara pode estar blefando ou não, mas também se duvidarem, tem aqui a mensagem, tem a ligação do cara. E aí também não tem como o cara fugir se você for apresentar esse tipo de coisa. O que pega é o seguinte: eu já falei inúmeras oportunidades aqui na rádio que eu não fico falando de nome de treinador à torta é direito. Nós falamos, eu e o Pretzel, há cerca de 2 semanas do Vitor Pereira, porque sim, o Corinthians foi atrás desse treinador. E aí é uma outra situação também. O Duílio, de fato, ninguém ouviu absolutamente nada dele, porque ele não fala. O Duílio não fala com ninguém. Ele fala geralmente só com o mesmo departamento de comunicação, que seja do clube ou até do pessoal da Globo, que aqui eu vou falar. E também não tem nenhum problema. É o direito dele. Você escreveu no seu Twitter. Isso. Ele só fala da Globo, que eu li seu Twitter. Isso, mas é o direito dele, também deixando bem claro. Só que eu já cansei também, desde o primeiro mês de mandato do Duílio, de pedir entrevista ou aqui pro Donos da Bola ou até pro Esporte Debate, e é só negativa. Mas é o direito dele. Ele fica à vontade para falar onde ele quiser, não é obrigado a falar em lugar nenhum. Dito isso, nós falamos aqui na Rádio Bandeirantes de Vitor Pereira, que de fato o Corinthians manifestou interesse porque batia com o perfil, um cara calejado, experiente, que chegaria com a sua comissão técnica de fato com bastante gente, o que ia impedir a negociação, e ele estava desempregado também, o Corinthians não teria que arcar com multa rescisória. Ponto. Em relação ao Luiz Castro, de fato eu concordo 1000% contigo. Muita gente cravou e a gente respeita, muita gente já falou que estava certo, perfeito, mas uma coisa também é certa, isso é informação, e a diretoria do Corinthians fique à vontade para entrar no ar, independentemente do programa, se na TV ou na rádio. O Corinthians não, Roberto de Andrade não entra aqui, não. Não, Roberto também não. Mas o Corinthians foi atrás desse treinador, fez uma proposta para esse técnico. Depois da proposta do Botafogo, o Botafogo já tinha iniciado uma conversa, já tinha apresentado uma proposta, e depois o Corinthians entrou. Eu sei que é meio frustrante falar, pô, tomou o chapéu do Botafogo. O Atlético Mineiro também, né? O Atlético Mineiro... Rodrigo Caetano também o Rodrigo Caetano, quando ele foi questionado sobre isso, ele desconversou, mas aí também, né? Não, se eu tô falando pra você... Não, se você tá falando, então maravilha. Não, conversou, mas aí é outra coisa, né? Claro. Você vai saber se conversou e a resenha não foi boa. Pode ser. Vamos lá, então. Vamos supor... vou dar uma letra... Vou dar e você tem toda a razão. Vamos lá. Vamos supor que o Duílio tenha conversado com o Luiz Castro. E o cara tenha acertado tudo com ele. Por Skype, por WhatsApp, por tudo, vai. E aí, quando chegou a proposta do... Não do Botafogo, mas do cara que é o inglês lá, que eu não sei o nome dele. John Textor. E aí ele falou, não vou mais aí, não. Aí tô indo pro Botafogo. Do mesmo jeito que a gente tem o Zap, que as pessoas ligam pra gente, talvez o presidente do Corinthians ou o diretor Alessandro Roberto também tenha desse cara. Claro. E se ele falar alguma coisa, quem sabe mais pra frente o Corinthians não fala assim, ó, o cara tinha acertado com a gente, mas ele foi tão dinheirista, ele foi tão desonroso com a palavra dele, que ele acertou com o outro lá. E pode ter usado o Corinthians pra aumentar tempo de contrato, salário, tudo isso. E que ele também tem o direito claro, dele, que é dele. Poder de barganha. Agora, uma coisa que eu também queria deixar claro, Netão, e você é um cara que sempre nos seus programas você faz questão de trazer não só os repórteres aqui do grupo, mas os caras de fora, e eu não sou, volto a dizer, corporativista. Eu bato também, eu já cansei de criticar muito a imprensa, não sou crítico da crítica, mas eu não vi saindo da boca do Flávio Ortega, do Salazar, do Marco Belo, me ajuda aí, Gabi, de outros setoristas, do André Hernandes, caras que cobram o Corinthians, que de fato já estava acertado que o Luiz Castro seria o técnico do Corinthians. Sempre em andamento. Sempre em andamento, com sinal positivo, ok? É uma outra coisa. Agora que já estava acertado e tudo, não sei o quê. É que assim, isso é uma coisa importante para ser ressaltada, porque muita gente, claro, eu acho que a coisa mais frustrante, né, tão para um torcedor, ainda mais se você gosta de rede social, que virou um tribunal desgraçado, é aquela questão de, tipo assim, Corinthians tomou um chapéu do Botafogo, mas vocês estão falando. Só hoje você tem toda a razão quando você cita 3 nomes novos apareceram. O Pizzi, que foi até uma informação do Globoesporte.com. Então é difícil isso, mas aqui... Então, já que você tá falando desses repórteres que são muito bons, eles que têm o entendimento também, quando nós aqui falarmos, para que eles também falem do mesmo jeito que você tá falando. Porque muitas vezes eles não falam porra nenhuma.
Não, tem essa também, tem os dois lados, eu concordo 100% contigo em relação a isso. Mas quando você fala assim, a imprensa deu uma barrigada e tal, eu consigo interpretar 100% o que você falou, 100%. Mas também tem muito disso, porque 2 ou 3 muito influentes que acabam cravando uma coisa, e aí o pessoal acaba, nossa, generalizando a imprensa, que não sei o quê. E tem uma outra coisa, duro. João Paulo Capelães, eu dei o Sidorf no Corinthians, velho. Os caras acabaram comigo. Pois é, velho. Eu dei o Riquelme no Corinthians, velho. Os caras quase... Até hoje os caras tiram sarro de mim, velho. Mas deu name rights também, né? Só que é o seguinte... Deu o Ronaldo, né? Não, eu dei o Ronaldo, Isso. velho. Ronaldo e o name rights. Tudo bem, a gente erra. Eu vou falar uma coisa pra você. Um dia o Ranieri... aquele que jogava no Santos, que ele é empresário. Ah, sim. O Ranieri, né? O nome É. dele. Ele me ligou, falou, o Vadão tá indo pro Santos. Aí eu dei Vadão no Santos, dos donos da bola. Mentira, o Santos nem conversou, porque ele era empresário do Vadão. Entendeu? Tem muito isso também que a gente às vezes é influenciado. Uma vez um amigo meu me falou assim, ó, Neto, o próximo coordenador técnico da seleção brasileira é o René Simões. E um amigo meu fera, pô, lá de dentro. Aí eu falei, verdade, aí eu dei o René Simões. René Simões, papapá, é o novo coordenador técnico da seleção brasileira, da CBF, papapá. Aí fui embora pra casa, deu uma baita repercussão, toca meu telefone 021, eu não atendi, porque eu não atendo telefone que eu não conheço. Aí ele insistiu tanto que eu atendi o telefone. Aí eu falei, alô, quem é? Ele falou, é o René Simões, Neto. Falei, oi, René, tudo bem? Aí ele falou assim pra mim, quem que falou pra você que eu assumi a CBF? Porque até agora ninguém falou pra mim. Falei, é verdade? Então o cara me usou também, entendeu? Então, só para dar um exemplo em relação a isso, Soler, você é testemunha. Quando o Mancini foi demitido, eu liguei pro Soler e falei, ó, fulano acabou de me ligar, não foi? Uhum. Não é mentira minha? Fulano acabou de me ligar que tá querendo fazer um bem bolado para levar um treinador e o Marinho. Não foi que eu te falei? Sim. E eu dei informação. Só que os caras usam a gente. Mas pra gente como repórter, quando o cara te liga e fala, ó, eu ofereci meu cliente, tô vendo isso aqui pra levar um outro atacante pra fazer um bem bolado no Corinthians. Isso é uma informação. Só que muitas vezes é uma informação que o cara quer que você dê e às vezes o cara nem conversou com a diretoria do Corinthians. Então ele usa a imprensa. Então, é uma estratégia, porque o nome dele começa a ficar em pauta e às vezes nem estaria. Exatamente, que a imprensa começa a falar de um cara que tava esquecido, que nem bateu esse negócio do Neto envolvendo aí o René Simões, aconteceu com a saída do Mancini na temporada passada, com um treinador que eu não vou falar o nome, e com um atacante também que já não tá nem mais no Santos, né? Mas tá aqui no futebol brasileiro. Então, Netão, é justamente essa questão. Eu não falo aqui de técnico que eu não tenho a certeza. E sexta-feira passada, quando você crava que o Corinthians já acertou com o treinador, eu não vou, e até me desculpa aqui o termo, vou fazer papel de palhaço aqui, de ficar falando que o Corinthians flertou com um, que tá negociando com outro. Se você tem informação, eu fico quieto aqui, vou respeitar, vou confiar, é claro, e vou aguardar. Agora, que pra mim não é correto, primeiro, a diretoria ficar escondida há 3 semanas que não fala com ninguém, não dá nenhuma declaração na mídia social do próprio clube. E ficar 3 semanas sem um treinador, e me desculpa também, Netão, não tô aqui pra opinar, mas sim pra trazer uma informação. O Corinthians vai ficar a semana inteira sem treinar. Que planejamento é esse que você vai ficar uma semana inteira sem treinar, a menos de um mês praticamente da estreia na Libertadores da América? Se esse é um planejamento, me desculpa, muito burro. Que você perde uma semana inteira de treino, que poderia ter chegado um novo treinador, assim como você já perdeu também a pré-temporada curta que o Silvinho comandou e 3 rodadas depois foi demitido, né, Netão? Não, o erro maior pra mim foi não ter demitido ele em dezembro. Concordo. Agora não sei o que você, Gustavo, pensa, se é a Gabi, agora ele tem que dar o tiro certo, porque os últimos treinadores que o Corinthians contratou foram treinadores muito fracos. Muito fracos. É só ver o que o Duílio falou no programa da Sport TV que eu assisti aí, não sei como que chama o esporte. Grande Círculo, né? Então ele disse isso. E que, por sinal, foi ele que contratou junto. Foi ele que contratou junto com o Andrés. Só que agora ele não pode errar mais. Ele não pode errar, porque se ele trouxer um Pise, o cara nem entra no aeroporto, ele nem desce. Ele nem vai no Parque São Jorge, entendeu? Agora vamos ver o que é que eles vão ter a ideia em relação a isso. Ô, Netão, pode falar. Me desculpa só essa borrifada. Para de pedir desculpa, velho. Não, porque eu também não quero ficar te borrifando. O programa é teu, eu tô aqui de intruso. Não, o programa né, não é meu, o programa é da não. Band. Então o isso programa é aí. da Rádio Bandeirante, o programa do Capriotti, seu Johnny Saad. O programa não é meu, eu faço parte do programa. Eu e a Gabi. Boa noite, Gabi, tudo Oi, bem? craque Neto, boa noite. Tô atentamente ouvindo vocês aqui com muitas tua irmã informações. dançando ontem. Linda, não é? Maravilhosa. Ô, Gustavo, dá pra você fazer um bolo pra mim lá do Chelsea pra eu dar pro Igão lá do Podpah? Dá, claro. Por favor, pede só pra sua mãe pedir o fazer dia. lá.
Pode falar. Vai, Capê. Eu queria falar o seguinte. Sinceramente, eu não tenho nada contra o Duílio como a pessoa do Duílio, né? Eu vou analisar aqui como dirigente. Mas é até uma questão também, Netão, de credibilidade. Quer dizer, você chegou em dezembro e falou que o Corinthians tinha conversado com o Jorge Jesus. Você falou isso nas suas férias, não falou? Falei. Você falou. Aí a diretoria do Corinthians vem e fala que não falou. Aí, depois de algumas semanas, aparece o Jorge Jesus numa entrevista e fala que conversou com o Duílio. E quem tava certo? Você e o Jesus. Então, assim... Não bota o Jesus sempre tá certo. o português, pronto. Depende. O oficial sempre tá. Os outros nem sempre. Então, quando tem essa questão assim, dos nomes que ficam aí, que a diretoria que nega, assim, porque nega tudo. Negou até quando, particularmente, eu fiz uma pergunta pro Roberto de Andrade na entrevista coletiva, em menos de 24 horas eles anunciaram o Paulinho oficialmente. E aí o Paulinho já tá treinando, tá bem? Não tem nada acertado. Aí, em menos de 24 horas, o cara pega e assina. Eu acho que é importante... Sirene, porra, tudo bem você ter, nossa, sabe, uma cautela, etc e tal, mas chega um momento, cara, que até o torcedor fica a Deus dará, porque é um monte de desencontro de informação, um monte de página porcaria de rede social que fica postando fake news pra ganhar 15 segundos idiotas de fama, que depois viram um tiro no pé, e aí muitas vezes que acaba sobrando, estourando pra imprensa que tenta fazer um trampo sério, trazendo nomes verídicos, mas aí fica no mesmo tacho, no mesmo bolo que o pessoal coloca. Era só isso, Netão. Muito bem, garotinha, tá tudo certo. Em relação ao treinador, vocês podem ter certeza que se esse Luiz Castro tava conversando com o Corinthians, que eu não vou falar, se ele tava conversando com o Corinthians, você pode ter certeza que vai sair, se ele acertou com o Corinthians. E do Vitor Pereira você tem razão. Ele só não aceitou porque a sogra dele tá com câncer. Exatamente. Você e o Preto está certinho. Tá certinho. Agora, do Luiz Castro, ninguém falou. Nenhum dirigente do Corinthians falou. E que isso é uma coisa muito legal, diga-se de passagem, em determinados momentos. O que eu não concordo, por exemplo, é dar entrevista só pra Rede Globo. O Bem Amigos, é o que eu sofro nos Donos da Bola há 10 anos. É o que eu sofro no Baita Amigo há 10 anos. Mas tá tudo certo, eu não preciso deles.